Esse é o Rafael. Ele transformou uma ideia em 50 milhões de faturamento, construindo uma empresa que hoje tem mais de 140 colaboradores. Essa é uma das grandes motivações que a gente tem, a grande responsabilidade também que a gente encara no dia a dia. O que ainda é mais incrível é que ele construiu uma empresa sem financiamento e era recém-formado na faculdade. Nesse episódio, ele me convidou para o seu escritório em São Paulo para me mostrar exatamente como ele fez 50 milhões. Ele também nos contou o segredo de por que suas empresas se tornaram uma das maiores marcas em seu segmento. O Rafael também me disse como fez milhões em vendas nos últimos 15 anos, aumentando a capilaridade do seu negócio e formando líderes. Vocês vão adorar essa entrevista. É uma aula sobre como construir um negócio de 50 milhões. Meu nome é Rafael e esse é o Papo Reto Show. Não tente fazer todo mundo feliz. Você não é café. E o papo de hoje é bem legal, hein, Di? Toma café eu vou, café não costuma falhar. É isso, filho. Café é o dia a dia do brasileiro, né? Eu tô errado? Não. E nós estamos com o Barão. Barão da Baristo? Barão da Baristo. E aí? Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Diego. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo seu tempo. O cara é um homem de negócios, né, Di? Homem de negócio, triatleta, enfim, viajado, estudado, fez federal. A gente vai entrar em todos esses temas aí, mas já deu para perceber que você está no lugar certo se você quiser saber sobre uma pessoa muito interessante e sobre um projeto de vida, muito além de uma empresa, né? É isso aí. Rafa, só pra gente situar quem tá assistindo a gente, a Baristo. O que é a Baristo? Legal, Rafa. A Barista é um projeto, cara, que começou há 15 anos atrás. A gente era estudante, terminando a faculdade lá na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, bem no centro do estado. E a gente queria se envolver com um projeto assim de negócios, acreditando muito no poder de transformação dos negócios. E aí começamos a pesquisar modelos de negócio, ideias, e naquela questão de ser muito jovem, né, buscando oportunidades, caímos no mundo do café meio de paraquedas, mas depois que tu começa a trabalhar com café também tem todo um encanto assim que a gente foi cultivando e entrou nesse barco e estamos até hoje aí. 15 anos de empresa e uma história aí de empreendedorismo bem interessante, assim, muitos desafios, muitas conquistas, e a gente está tocando esse projeto até hoje aí, com muita alegria. O café, o Brasil, né, se não o maior, mas já foi o maior produtor de café do Não, é o mundo. maior produtor hoje, o segundo lugar é o Vietnã, e o Brasil é tipo umas 2 a 3 vezes mais a produção. Então o Brasil é o maior Nossa. produtor e é gigante, é um gigante É um gigante do do mercado. mercado de café. E o café brasileiro, todo lugar que a gente vai, né? A gente estava até batendo um papo depois em off aí, é muito bem quisto, né? É um café de excelente qualidade, um café que as pessoas compram e pagam caro por ele. Eu lembro que eu tomava um café num determinado lugar que eu estava, o café brasileiro era mais caro que os outros cafés que tinham nessa cafeteria, porque existia o apelo de ser do Brasil e havia esse reconhecimento, certo? Por parte de quem importava esses produtos. A gente não tem essa real noção, o brasileiro, né? Eu digo aqui já no mercado interno, a gente não tem muito essa noção do café, que o café brasileiro é um café premium, porque a gente está muito acostumado com aqueles cafés convencionais, torre escura, aquilo que a gente compra na nossa casa lá e passa num coador, né? Isso é um desafio do seu business, certo? Fazer esse aculturamento de que um café pode ser mais do que só aquilo que a gente conhece. Total. Rafa, assim, o café especial, né, que é o café de alta qualidade, ele tem ficado para nós brasileiros dentro do Brasil não muito tempo, tem pouca trajetória essa questão de segurar esse produto de qualidade para o brasileiro. Acredito que começou no início dos anos 2000, talvez agora, recentemente, 5, 10 anos atrás, que começou realmente as pessoas entenderem, né? Acho que é um trabalho de cultura, um trabalho de disseminar conhecimento, educação do consumidor, que grandes marcas conseguem fazer, né? E a gente, como uma empresa, né, de médio porte, vai junto, né, mas com menos poder até de criar essa demanda cultural, assim. Grandes empresas fizeram isso no início dos anos 2000, agora, né, nos anos 2010 em diante, e hoje acho que a gente está num momento muito interessante para a cultura de cafés especiais. A Baristo em si, ela tem um projeto para essa linha de café especial, mas ela nasceu do café focado na conveniência, né?
Esse é nosso propósito, é entregar café aonde você esteja, fora de casa, de uma forma simples, prática, acessível, né? Então, tu está no trânsito, vai parar no posto de gasolina, a gente está lá. Foi para a faculdade, intervalo, a gente está lá. Foi trabalhar, precisa dar uma descompressada, a gente está, né, dentro da empresa. Então, a Barista se posiciona mais como conveniência, né? E a gente tem um braço nosso que trabalha essa questão do café especial, né? Da questão da torra mais clara, etc. Mas isso é mais recente, né? A gente pode comentar depois um pouco sobre esse projeto mais recente, mas Baristo, marca, a gente veio de conveniência, né? De praticidade. E uma dúvida que eu tenho, você comentou um pouquinho sobre desde os anos 2000, a gente viu também um período onde as cápsulas vieram com muita força, a gente começou a ver outros tipos de forma de tomar café, né? Eu falo por mim, que não sou uma pessoa que toma tanto café, mas eu sei reconhecer o que eu gosto, eu Uhum. sei dizer o que eu gosto, né? Você acha que o paladar do brasileiro ele vem mudando assim ao longo do tempo? Por quê? Era muito comum, cafezinho de padaria ou café de casa, o mesmo café. Uhum. Essa variedade de coisas que a gente encontra no mercado, variedade de possibilidades, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem, sei lá, quantos sabores hoje é barista? Hoje as máquinas têm em torno de 12 sabores, 12 né? sabores. Então, quer dizer, você tem 12 novas possibilidades, né? De paladar ali, de você se adaptar. Até mesmo uma pessoa que talvez não tomava café, né? Que era o meu caso, né? Você acha que o paladar vem alterando conforme o mercado vai crescendo? Total, total. Até existe uma teoria, né, das ondas do café, a gente pode comentar um pouquinho assim, que a primeira onda de café, ela veio com um consumo mais energético mesmo, né? Então, tu tomava café para ficar Obrigadão. acordado e não importa o que tinha ali, tu ia tomar com esse intuito. Isso, acho que foi pós-guerra, vamos chamar assim, há bastante tempo atrás. Aí depois a segunda onda começaram a disseminar que não é tudo a mesma coisa. É café, mas existem tipos, né, variedades, métodos. E aí eu acho que muito o trabalho da Starbucks, quando globalizou, né, levou junto esse, café do Brasil, café da Colômbia, né, o café do Vietnã. E aí as pessoas começaram, opa, tem outros tipos de café, né? Agora a gente está passando pela terceira, né, que é uma onda mais voltada para a qualidade, né, do café especial, vários métodos, né? Então, eu acredito muito que esses movimentos, que eu acho que cada pessoa tem o seu time, né? Cada Sim, pessoa está na primeira, está na segunda, né? Existe uma quarta que tem uma tendência aí de ser muito focada na personalização, de tratar o consumo quase direto do produtor. Hoje tem muita gente que se preocupa bastante com Com a isso, né? cadeia, né? Exato, da onde que vem esse grão, né? E eu poder acessar isso de uma forma muito simples, através até de tecnologias que já estão disponíveis aí, como blockchain, já tem algumas questões envolvendo isso na cadeia do café. Então, assim, eu acho que o público, o Brasil e os Estados Unidos, eles brigam ano a ano para saber quem é o maior consumidor. Então, o Brasil é o maior produtor e também está seguido na lista do primeiro em consumo, junto com os americanos. E isso não é per capita, tá? Isso eu acho pelo porte dos países. Se for per sim. capita, se eu não me engano, é a Finlândia, os países nórdicos lá que puxam a frente de consumo per capita. Então, assim, acho que cada um está num momento, mas se tu olhar o todo, eu acredito muito que é uma evolução muito grande. Eu acho que outros produtos também têm puxado à frente disso, né? Então, quando tu vê um movimento da cerveja artesanal, as pessoas entendendo, vendo que tem diferentes tipos, produtores, etc. Então, acho que o café, né, o vinho, acho que foi talvez um precursor nisso, né, vai trazendo todo acho que um universo que as pessoas se encantam, se interessam, buscam informação, buscam conhecer. E o café tá nesse mundo aí, né? A gente acredita muito nessa evolução aí. É. Ô, E Rafa, ele deixa, desculpa, Rafa, na minha percepção, ele deixa de ser caro para ser. Não, ele Uhum, tem uma diferença, uhum. né? Eu acho que essa é a percepção principal, pelo menos eu como consumidor, de dizer o seguinte: não, ele não é mais caro, ele é outra coisa, ele é outro outra coisa. café. Eu acho que quem fez muito isso foi a Starbucks, você citou, né? Uhum. Muita gente de marketing e negócio fala disso, né? Por que que tu pagas R$ 1 num café em um local
e a Starbucks te cobra 7, tu paga feliz e contente. Uhum. Porque eles conseguiram colocar um monte de coisa juntos, né? Qualidade do café, personalização e muito simples, né? Coloca um nome, né? Com a Experiência. experiência, o modelo de loja e tal. Agora, Rafa, a gente está falando aí de 2010 para cá, mais ou menos. A Baristo já está há 15 anos no Uhum. mercado, certo? Isso, a gente faz 15 anos agora, em agosto. 15 anos. Esse ano. Debutante. É. Debutante. Agora, lá atrás não era assim. E vocês entraram então no mercado que não era tão em expansão assim. Exato, Como que foi, cara, começar esse projeto? exato. A gente caiu de paraquedas no café, a gente veio de uma formação bastante técnica, minha formação é engenharia, né, os outros sócios também, e a gente foi apresentar um trabalho, né, o meu sócio que trouxe a ideia, foi apresentar um trabalho na Itália, em 2007, um trabalho vinculado ao INPE, né, Instituto de Pesquisas Espaciais, então nada a ver com esse mundo. É, e, mas a gente já tinha alguns sinais que o empreendedorismo era um caminho que a gente estava começando a visualizar. Na época não tinha, acho que muita comunicação, muita informação sobre o que era empreender. Na época, com 20 anos, recente tinha caído a ficha que era possível empreender sem ser de família bastarda, assim, sem ser com patrimônio. Foi até, eu me lembro claramente, foi uma aula de sábado de manhã, assim, num curso técnico que o Sebrae foi lá e nos deu um livrinho, tem esse livrinho até hoje, acho que foi ele que virou essa Sebrae, hein? chave. Sebrae é terrível, hein? Ele gosta. E mostrava ali que tu podia começar um negócio com capital de giro, com pouca coisa, e ali que, opa, peraí, né? Porque a gente não tinha ninguém na família, né, empreendedor, a cidade de Santa Maria é uma cidade muito voltada para o público, né, para o setor público, ou seja, é uma cidade que tem uma grande universidade, foi a primeira universidade do interior do Brasil, até a Universidade de Santa Maria só tinha universidades federais nas capitais, então é uma universidade que tem acho que mais de 60 anos, né, foi fundada há bastante tempo, assim, e quartéis, né? Força Aérea e Exército Brasileiro, né, tem, junto com o Rio, um dos maiores contingentes do Brasil, tá lá. Até porque o Rio Grande do Sul é fronteira, né, com Argentina, Uruguai, já foi da Argentina, já foi da Espanha, já foi, meio que uma terra de muito conflito lá. Então os quartéis tem bastante contingente lá. Então, assim, as carreiras lá são mais voltadas para isso. A cultura da cidade se acostumou a esse ambiente do público, né? E a gente via aquilo, e era muito incentivado a isso, ou seja, cara, termina a faculdade logo, faz um bom concurso público e tá feito na vida, né? Então, essa era A a mentalidade. mentalidade da época. E a gente, graças a Deus, a gente teve oportunidades através da própria universidade, e talvez alguma experiência de estágio e tal, sair da cidade e conhecer outros lugares. E quando a gente conhecia outros lugares, a gente via que eles não dependiam do público e pareciam ser mais atrativos, pelo menos para os nossos olhos, né? A gente via lá cidades como Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, que é uma cidade bastante forte na indústria, e tu via assim, pô, ela era mais limpa, ela era mais bonita, né? A Serra Gaúcha em si também muito voltada para o empreendedorismo. A gente começou assim, porra, né, será que realmente essa cultura, né, é o caminho, é o único caminho para mim? Né? Eu comecei a me perguntar essas questões e o meu sócio na época também, a gente compactuava muito disso. E aí a gente começou, não, mas talvez seja esse o caminho, né? Ir para o privado, né? Fazer acontecer projetos. E isso começou a meio que virar um grande propósito, assim, a gente começou a acreditar isso muito forte. Acho que a experiência que eu tive particularmente fora do Brasil também, eu vi, assim, coisas que abriram muito a mente em relação a isso, principalmente em relação ao liberalismo, em questões, assim, que funcionavam, né? E eu comecei a me questionar bastante, por mais que a gente estava com uma formação técnica, esse outro lado foi questionando e a gente foi buscando respostas e encontrou, acho que, as questões mais internas, assim, questões de propósito que levaram a gente, não, vamos tocar isso aí, porque isso aí vai ser importante para a gente, para o entorno e vai funcionar. Todo E mundo a favor, né, Rafa? Todo mundo em volta dizendo, não, vai, isso vai dar certo.
Pô, Rafa, vai fundo, pô, é isso mesmo, vamos empreender. Ao contrário, cara. Se eu te lembrar, em 2007, 2008, eu sempre lembro daquela capa da The Economist, se eu não me engano, que era o Cristo decolando, Sim, sim, né? The Economist. Tipo, o Brasil deu certo. Sim, 2000, exatamente 2000, né? Não, era Não, 2007. 2007. 2007. Ah, foi no... não, sim, É, sim, sim, acho que 2007. já estava ali naquele renovação do Do segundo segundo mandato. mandato do governo Lula. Então, crédito, o mundo acreditando muito, foi pré a crise de 2008, né? Uhum. Então, cara, a gente era louco na época, né? Porque investir, né, sem ter certeza de nenhum retorno, investir o que a gente nem tinha, frente a um país que estava precisando de muita mão de obra, principalmente nessa área técnica. Lembro que na época tinha projetos navais ali da construção de plataforma de petróleo. Então, assim, faltava mão de obra na área técnica, na área de engenharia, e a gente ali tentando montar um negócio que com café, não era nossa praia, né? A gente começou com a ideia de produzir equipamentos. Então, assim, foi bem difícil, assim, sabe? Se Foi... vocês tentaram, então, a colocar dentro desse business a formação técnica A que você indústria, tinha, a Exato, indústria. a exatamente, indústria. exatamente. A gente viu lá o ecossistema todo da Itália de cafés, se perguntou aqui no Brasil o que a gente pode contribuir, trazer para cá, e a gente viu que não tinha nenhum fabricante nacional, né, de equipamentos para vending machines de café, né, com expressividade. Tinha alguns projetos que já tinham iniciado e tinham não dado certo, e a gente, não, tem oportunidade aí, porque a gente falava com alguns contatos que já estavam nesse mundo, e eles falaram, cara, nossa dor é a máquina, tudo importada, flutuação do câmbio, todos aqueles problemas né, de depender de produto 100% importado. E aí a gente, não, vamos resolver isso aí. Aí acho que é um pouco né, de custo de oportunidade, com utopia quase, assim, de um... Jovialidade, um Exato. pouco de. Ah, vamos, eu consigo, a gente O consegue. mercado é grande, tá aí há bastante tempo, mas eu vou resolver esse Não, problema. ninguém resolveu, mas a gente vai, tá, né? Tá 100 anos o problema aí, mas nós vamos resolver. É, é bom esse sentimento, né? Sim, sim. Ele é É isso que, muito é bom. isso que faz permanecer, talvez. Exato, é. Ou pelo menos o que move. O que move. Inicialmente, né? Inicialmente, É o que te até tu ganhar faz. maturidade e Ah, depois atalhar, né? Ver que, peraí, não é bem assim. ah, Mas acho que o jovem traz muito isso, né? Tanto é que hoje a gente se considera uma empresa muito jovem, né, a gente tem programas de estágios, a gente traz muita gente das universidades da Santa Maria, que a nossa operação ainda permanece, boa parte dela lá, e é uma cidade que forma muito gente boa, então a gente tenta atrair esse pessoal para esse sentimento permanecer vivo, né? Então parece que a gente tem um pouco mais de pé no chão, um pouco mais né, não tem mais os 19, 20 anos, né? A gente tenta que o ambiente seja diverso para que tenha pessoas no nosso time ainda com esse espírito de, não, vamos fazer que pode dar, e a gente mantém isso muito vivo dentro da empresa, que é um ambiente de mente aberta, né? Ou seja, cara, vem aí, traz a ideia, né? Nos convence teus pares aí que pode, vai e faz, né? Deu certo, show, deu errado, corrige, faz de novo, né? que era uma postura dos antigos empreendedores inimaginável, né? Assim, você chegar 40 anos atrás no dono de uma empresa e dizer, olha, eu tenho uma ideia, que o cara ia falar, tá bom, senta na sua mesa lá, Senta na sua conclui mesa. sua tarefa e É. depois a gente Não, conversa. exato. Mas o mundo hoje, com esse dinamismo todo, não permite mais, né, Exato. sentar lá. Me Exato. ajuda aí, porque o mundo vai mudar daqui É, 3, 4, 5 anos, a gente vai precisar se reinventar e eu preciso ter gente com esse espírito aí da inovação, né, legal. da E a reinvenção. importância da diversidade, né, interna, né? Porque muitas vezes a gente, como empresário, não consegue enxergar o que um par nosso Total, tá vendo, total. porque até por conta da realidade, onde vive, como vive, o que participa, né, o meio E social que muitas vive. vezes tu não é o consumidor do teu produto, né, de acordo com a tua realidade, né? E eu vejo até uma crítica que eu faço assim, a gente tem muitos clientes, né, conviveu com muita gente nesse período, e eu vejo muitos dos empreendedores montar negócios para si mesmo, né? Acho que isso é um É um grande grande erro. erro, né? Tem que montar para o mercado, entender o É. teu cliente, né? Se tu tem essa conexão com o produto e consegue isso ser genuíno, maravilhoso, né? Mas tu ser o teu cliente, acho que é arriscado, né? Acho que tem que pensar para o mercado, né? Resolver problemas de mercado. A gente conversava outro dia com um dos nossos clientes, que é como você ter uma loja e chega uma pessoa e fala assim, olha,
Se você tivesse mais calças verdes dessa aqui, com certeza você venderia bastante. Aí você não recebe mais nenhum feedback desse. Aí o cara vai e compra um lote de calça verde. Quer dizer, você não tá fazendo o seu negócio para a população, você tá fazendo Uma baseado em pessoa. uma opinião ou, enfim, Que um pode ser a feedback. sua, muitas vezes, né? Que Exato. é exatamente o que ele falou. E é um erro grave, cara, assim, se você tá empreendendo, abre teu olho, Uhum. porque isso aí pode levar o seu negócio, inclusive, pro buraco, né? Sendo bem honesto. Rapidamente. Ah, Agora, Rafa, a Bari surge lá, né, 15 anos atrás, e vocês foram para uma incubadora, certo? Sim, sim. A gente estava saindo da universidade e a Universidade Federal de Santa Maria tem, até hoje ampliaram, tem mais de uma incubadora. Na época era um projeto bem inicial, até a gente é muito grato a esse projeto, era vinculado até às engenharias. Então, assim, a gente teve acesso a um ambiente onde tinham empresas em diversos estágios e a gente foi recebido lá, né, aplicou um plano de negócios, que era construir os equipamentos, e foi recebido lá com uma salinha e uma certa estrutura de apoio, né? Algumas consultorias, algumas questões que a incubadora fechava para todas as empresas em conjunto e a gente podia acessar isso. Mas o principal, eu sempre falo, é a troca com os outros empreendedores que estavam em estágios avançados, né? A gente estava entrando sem saber nada de negócio, só com uma ideia jovial, né, de querer mudar o Brasil numa indústria que não existia aqui. Mas tinha gente lá que já estava 2, 3 anos, com 30 colaboradores, com 10 colaboradores, a gente não tinha nenhum colaborador, a gente fazia todas as funções, e essa troca foi muito rica, é sempre muito rica, né? Então, algumas coisas que a gente conseguiu atalhar foi graças a essa parceria de porta, ali, né? Saía ali para a área comum da incubadora, encontrava o colega do lado ali, ele estava com uma dor, aquela dor ia ser a tua dor daqui a alguns meses, e tu já sabia para quem recorrer, trocar uma ideia e tal. Então foi muito rico esse período, acho que foi um grande aprendizado, foi nossos professores ali. Até hoje a gente mantém contato com essa turma, né? Dessa incubadora surgiu algumas empresas bem interessantes, né? Que ascenderam e a gente mantém contato, troca figurinha, é bem legal. Acho que a incubadora, o grande papel dela foi essa, conexões, né? você acha que foi o salto de conhecimento comercial foi o que realmente fez a diferença para vocês nesse momento? Naquele Total, momento? total, total. Eu acho que a gente veio da base técnica, então eu costumo dizer, acho que gestão, né, do negócio como um todo, comercial, né, e pessoas. Eu acho que eu daria para colocar esses principais aprendizados aí da época que a gente teve que buscar, né? A gente não foi Uhum. preparado para isso. A gente sabia desenhar circuito elétrico, fazer desenho ali das peças da máquina, e isso que a gente foi preparado na faculdade, ainda mais naquela época, né? Que eu acho Sim. que essas cadeiras de empreendedorismo, de inovação, né, mais multidisciplinares eram mais difíceis, né? Então, acho que a incubadora nos ajudou no início, depois a gente buscou isso fora, né? A gente foi fazer MBA depois, para poder, né, complementar a formação. Até hoje a gente está sempre buscando atualizações, né? Mas a parte comercial foi muito importante. E a gente aprendeu até na dor mesmo que ela era importante, né? A gente, no projeto da construção da máquina, a gente se importou muito com o projeto do equipamento em si, né? Quando a gente terminou o equipamento, a gente viu que os custos, que a questão de demanda, que a questão de viabilidade econômica não existiam, né? É o velho tá pronto, e agora? E agora? Quem vai comprar, né? Uhum. E aí a gente tinha uma ideia de ser uma empresa de vending machines, e o café seria o primeiro projeto. E a gente queria fazer outros projetos. E a gente tentou outros projetos, a gente fez uma máquina de venda de preservativos. Caraca. A gente sabia que Londres, se eu não me engano, tinham colocado uma lei que obrigava vários restaurantes a ter essa máquina. E a gente, você vai chegar no Brasil, vamos fazer essa máquina. Mas, de novo, a gente fez ela, a gente tentou. Aí a gente começou já a ficar um pouco mais esperto que não seria vendendo equipamento que ia dar certo. A gente tentou vender mídia, né? São Paulo, na época, a gente tinha colocado a lei do outdoor, que não tirou os outdoors de São Sim. Paulo. Então, ia mais para o indoor. Então, ali, ter um equipamento que tinha uma certa área para comunicar poderia ser uma alternativa. Acabou que a gente tentou vender aqui para São Paulo, lá do Sul,
por e-mail, por ligações, né? E não deu certo, né? Infelizmente. Então, essa parte comercial a gente começou a ver, cara, a gente precisa melhorar isso aí, né? Em que momento nasce essa necessidade de expansão geográfica mesmo? Pô, tá em Santa Maria, as coisas estão acontecendo, tal. Aí agora, qual o próximo mercado? Aonde a gente vai? Cara, nasceu muito natural e muito automático. Isso foi. A gente lançou o produto, graças a Deus conseguiu vender na cidade para alguns pontos chaves, e dali já começou a surgir clientes de fora, né? E fora longe, 4, 5 horas de viagem. E a gente, beleza, vamos colocar, porque a gente tá aqui para, né, Para isso? colocar o produto na rua. Só que o pós-venda começou a gritar, né? Não era só entregar um equipamento, um produto a 4 horas de distância. A gente precisava estar presente lá. E a gente viu que a gente precisava é, ter estruturas próximas a esses pontos de venda. Porque a hora que desse um atendimento técnico, a hora que desse alguma questão de logística, a distância não ia, a gente ia ser um concorrente local ia, né, passar por cima disso fácil. Então a gente precisa ser local também. E aí automaticamente a gente já se desdobrou, né? A gente estava entre três, dois saíram da cidade, foram para a capital, fomos para o norte do estado. Já montamos uma estrutura meio que com raios que atendiam praticamente todo o estado que a gente começou, né? E depois a vinda para São Paulo tem a ver com o, o maior mercado do Brasil, óbvio, né? E também com uma ideia de aqui o nosso produto encaixa muito bem no mercado corporativo, né? E lá no sul a gente está mais voltado para o mercado de food service, mercado de restaurantes, cafeterias, Universidade. universidade, cantina da universidade, conveniência de posto de gasolina. Então esse ambiente food service, o café complementa ali geralmente uma alimentação, ou até muitas vezes é o ator principal, né? O cara vai para o café e leva alimentação. A gente é muito forte nisso lá, depois de anos, né, conquistando em torno de 1.500, 2.000 pontos de venda. Aí que a gente veio para São Paulo, buscando entrar nesse mercado food, que a gente tinha mais know-how, mas depois desdobrando para o mercado corporativo, Então né? vocês têm um market share bem interessante na região, né? 2.000 pontos de vendas é um número bem É, interessante. sim. E hoje ele está na faixa de quase 3, né? Então, é, é bem pulverizada a nossa operação, né? E São Paulo, a entrada pro business, né, o B2B aqui, é muito comum, né, cara? A gente trabalha em empresas em São Paulo há muito tempo, você ter um café. Sim. Máquinas que nunca eram máquinas boas, era até engraçado, né? A Terríveis. gente costuma sair da empresa para tomar café, Sim. porque o que a empresa oferece como serviço é muito ruim. E era um benefício, inclusive. Eu Era, entendo a empresa, né, Muitas colocar. vezes a gente olha como um custo, né? Exato. era um custo, né? Um custo adicional para a empresa. E o que você via muitas vezes era o cara pegar o copinho, Uhum, aquele copinho que ele tinha ali, e falar, cara, isso é muito ruim, e jogar fora, com um copo cheio, uhum, né? É, cara, com um café desse, isso não acontece. Eu tô bebendo, a gente tá aqui batendo uhum, papo, eu tô bebendo um café aqui. O meu já foi. uhum. Não tem como acontecer, porque vocês oferecem um produto hoje que é É, por a diferente. gente ter vindo do mundo do food, onde não tem isso do custo, onde não tem isso do benefício, o cara vai lá e tem que desembolsar para comprar o café. A gente foi forjado em qualidade, Ah, né? boa. Então, e no ambiente que a gente começou, muito das cantinas das universidades, onde existe a recorrência. Então, é mais uma dificuldade ainda. O cara tá todo dia ali e tu precisa encantar ele todo dia. Então, a gente foi sempre com foco em qualidade. A gente foi uma das primeiras empresas do Brasil a trazer o copo de papel, a viabilizar o copo de papel. Na época só tinha copo plástico, copo de isopor, né? E então a gente trouxe esse apelo da experiência na maquininha, que muitas vezes mal vista, né? Por não Sim. funcionar na Sim. empresa, por botar ela na conveniência e trazer uma experiência diferente. Eu lembro que no início a gente recebia feedbacks dos consumidores, que às vezes pessoas que moraram fora do país e voltavam e, nossa, a experiência que eu tive na universidade hoje me lembrou da época que eu estava morando fora do Copinho Brasil. desse aqui, se olhar, é filme, né? Exato, Aquele filme filme, exato. americano. Então, foi detalhes que a gente foi pensando para o negócio para tentar desmistificar
essa marca, infelizmente, né, do cafezinho da empresa, com Sim. baixo custo, com baixa qualidade, né? Então a gente veio do food buscando essa experiência, buscando a qualidade, e foi muito legal o movimento que as empresas começaram a nos chamar para resolver a dor do benefício que era custo e agora virou benefício, né? Então, saiu do orçamento lá de compras, que era um problema, e dizer, não, foi lá pro RH, para a empresa, não, aqui o café é bom, aqui a gente traz isso como um benefício para nossa equipe e tal. E nesse sentido, São Paulo é mar azul, né? Porque você imagina, a gente passa aqui, sei lá, 12, 14 horas dentro da empresa. Então, a empresa tem essa necessidade, é uma dor latente mesmo de dizer, olha, o cara vai ficar aqui, ele vai precisar tomar um café, E ele as vai precisar... pessoas saem, né? É isso que é legal Ah, falar. Se você não colocar um produto legal, eu saio e vou tomar um café fora. Sim, E aí a empresa perde tempo do funcionário ali dentro, de né? translado, né? O cara sai, Por isso que volta. vira um benefício de RH, né? Eu sim, acho que o RH olhando para isso fala, cara, o que eu posso dar de qualidade para esse cara permanecer produtivo, né? Porque sim, esse é o grande desafio hoje. Não é só o recurso, né? A gente fala muito sobre recurso difícil, escasso de contratação, mas você manter o recurso que é bom engajado com a empresa passa por todo esse processo e é um processo de retenção sim. de talento, né? Não, e hoje é um processo até de atração ao escritório, né? Com esse pós-pandemia que a Pô, gente tem. exato. Então, ter o ambiente, ter o café, ter outros benefícios no, né, físico é essencial para te poder, né, trazer as pessoas para o escritório e criar cultura forte, criar todo o que esse lado das pessoas convivendo presencialmente traz, né? A gente sabe que é importante também. Essa questão aqui dos escritórios em São Paulo, né? Então você tentando fazer B2B em São Paulo, Uhum. ele vem pós-pandemia. Não, já era antes. A gente veio para cá com um projeto de food, começou a entrar no food. E o jogo do B2B, né, do corporativo, a gente de longe acreditava que era um jogo de grandes corporações, né, com contratos grandes, e que seria difícil a gente entrar, né, no porte que a gente tinha lá em 2016, quando a gente veio para cá. Mas a gente foi surpreendido positivamente que não. Acho que é aquela questão, eu até acho que é uma grande lição de empreendedorismo isso, né? Quando tu tá fora do jogo, tu bota várias objeções, né? Que só estando dentro tu vê que eram só da cabeça, né? Que não, na verdade não existiam. Então, a gente foi muito feliz que a gente entrou logo nesse jogo, né? E depois que tu tá jogando ele, tem um monte de problema, né? Mas Sim. tu contorna, né? Tu dá um jeito, entendeu? Tu vai desviando, tu vai, né, superando os desafios e as coisas vão acontecendo. Então, estar em São Paulo foi isso. A gente veio para cá com a ideia de fazer o que a gente sabia fazer muito bem, que era o food. Só que, detalhe, o comprador da empresa, ele está estudando. E ele está com, às vezes, o desafio de resolver o problema dentro da empresa e está tomando a nossa bebida lá na faculdade. E aí foi isso que aconteceu. Começaram a nos levar da faculdade para grandes empresas. E aí a gente viu, não, mas o negócio de grande empresa também está acessível. E aí que a gente começou a batalhar por isso. Ah, então foi o contrário. Vocês tiveram Isso. acesso às grandes empresas, ainda não era estratégia, mas não era uma A gente, venda direta, através de pessoas que conheceram vocês em outros isso locais. aí, isso aí. Então, assim, no início não era o mercado corporativo que a gente acreditava que seria o nosso caminho aqui, por mais que a gente sabia do porte que ele tinha, mas a gente acreditava que não era acessível para nossa realidade. Aí aquelas questões mais de não é por quê, né? Porque a gente acha que não é, É um né? sofisma mesmo, né, cara? É aquela coisa. E eu vi, cara, que vocês estão em clientes completamente diversos no corporativo, né? Você está falando de bancos, então, por exemplo, o Nubank, certo? Nubank a gente tem Com o Whirlpool, que é uma indústria. isso. A gente passa aí por Citibank, por PepsiCo, né? São grandes corporações que confiam no nosso serviço aí. E desde que a gente veio para cá, a gente começou a buscar esse perfil de clientes. Não só grandes corporações, mas também médios e pequenos a gente consegue atender também. A gente tem, né, produtos para todas as faixas. E a entrega de serviço de vocês, ela é de ponta a ponta? Como é que funciona? Ponta a Vocês ponta. Todo nosso. fornecem o equipamento? Aumenta a entrega dos produtos, né? Se precisar serviço de café, a gente chama de serviço de café, né? Que é abastecimento dos equipamentos, limpeza, né? A gente tem equipe hoje que fica dentro dos clientes, focado para fazer rodar toda a operação, né? Quanto tempo até tomar conta do mundo todo? O café, se eu não me engano, o número é 96, 95% da população
bebe café, né? Não tem jeito, né, bicho? Então dá para chegar lá, Dá né? para chegar, dá para chegar. Com esse pensamento dá para chegar. E, Rafa, internacionalização, tem planos? Cara, eu acho que o nosso negócio, economia real, é difícil, né? Existem grandes players no mundo que fizeram isso, mas principalmente na Europa. E a Europa dá para olhar como um grande paísão, né? É, Então, agora um operador global não tem, acho que porque ainda é muito serviço, né? tá. E o serviço tem suas dificuldades de escalar, né? Então, não está no horizonte. Eu acho que o Brasil, por ser um país continental, aquela coisa toda, tem muito a fazer aqui, né? A gente é uma empresa pequena ainda, acho que, né? Dá para crescer bastante aqui ainda. Mas né? Aquela, a gente foi picado pela mosquinha lá do empreendedorismo. Acho que é que nem o futebol que falam, né? Tipo, começamos a jogar lá o Gauchão, né? Aí estamos agora jogando um Brasileiro. Brasileirão. Por que não uma Libertadores, né? Então, Deixa os caras acreditar. é, É bem isso, né, cara? E, Rafa, com relação ao Brasil, hoje vocês estão posicionados sul, sudeste, sul e Sul e sudeste. Sudeste, isso. Tá. A gente começou agora esse ano o projeto do Paraná, né? Então, a gente acabou pulando direto para São Paulo. Aí, em 2020, fomos para Santa Catarina, com a estrutura ali na região de Florianópolis. E agora, em janeiro desse ano, começamos Curitiba, né? Então, São Paulo para baixo, a gente consegue atender, né, com tranquilidade. Existem algumas parcerias que a gente roda junto para atender projetos maiores, que envolvem aí outros grandes centros, né, como BH, Brasília, Rio de Janeiro. Então, tem alguns parceiros que a gente consegue rodar algumas operações, mas eu acredito que com o crescimento a gente vai conseguir, a gente está se posicionando como eh, em busca de ser uma empresa nacional, né? Então, o Sim. nosso interesse é varrer todo o território, né, para poder garantir, a gente contrata às vezes com corporações que têm plantas em vários lugares, né, e aí quer ter um fornecedor só, a gente quer se colocar à disposição para atender esse tipo de contrato. Obviamente, vocês têm métricas internas, né, de satisfação do cliente, enfim, mas vocês fazem algum trabalho de levar essas métricas, por exemplo, para o próprio contratante, dizendo, olha, você aumentou o consumo porque as pessoas estão gostando e tal. É, existe upselling, existe a possibilidade de você aumentar o contrato com essas empresas? Ou a venda do barista é, olha, eu te entrego esse serviço e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. E ok, e é isso. Não, vocês têm mais possibilidades. Uhum. Não, aí são dois universos um pouco diferentes, né? Para o food, a gente é muito focado em apoiar os nossos parceiros Perfeito. em vender mais, né? Então a gente tem equipe de marketing própria, trabalhando muito nesse sell-out, né? No trade marketing, ou seja, campanhas, né? Posicionamento de equipamento, sinalização de PDV, para que a gente consiga comprovar lá com o nosso cliente, né? Que talvez até operava com outro equipamento, com outra marca, tinha uma venda X, virou com a gente faz todo esse apoio e as vendas aumentam, né? Então, esse trabalho a gente faz bastante. A gente tem uma equipe hoje que a gente chama de uns colegas nossos que são Key Accounts, que cuidam de contas grandes, né, apoiando esse trabalho do aumento do sell-out, né. Uhum. Dentro do ambiente corporativo, a gente tem pesquisas de satisfação da dose, pesquisas com o nosso cliente, né, que contratou, com o responsável do contrato, né, que a gente está sempre acompanhando isso e também alimentando, né, com informações o nosso cliente para que isso, né, essa informação flua e a gente estava sempre melhorando. Então, a gente tem um processo bastante rigoroso assim, de buscar informação, fazer planos de ações e estar sempre aprimorando o negócio como um todo, na satisfação do produto e em outras áreas também, né? Ah, Rafa, vocês legal. estão em dois mercados, né? O Uhum. B2C aqui, B2B quase inteiro, né? Tudo é Tudo, empresas, tudo né? empresa, né? Você está sempre ajudando a empresa. Agora, qual a preocupação que hoje vocês têm nessa cadeia produtiva, né? Nós estávamos no início Aham. da conversa falando sobre, a gente sabe que existem práticas de blockchain, por exemplo, para você autenticar um determinado fornecedor, autenticidade de produto e você conseguir enxergar essa cadeia inteira
para saber se não tem trabalho escravo, Uhum. sabendo de um país que é um país rural, né? Sim. Qual a preocupação que vocês têm hoje com essa avaliação da cadeia, já que vocês também entregam produtos? Sim, total. Essa é uma pauta cada vez mais presente, né? Hoje a gente trabalha com grandes indústrias que fazem nossos produtos marca própria, né? E a gente busca certificações, né, que garantam isso, né? Hoje a nossa maior indústria, acho que é uma das empresas no Brasil mais certificadas, né? Rastreamento de matéria-prima total, né? Para garantir a qualidade dos produtos. Então, hoje a gente não tem industrialização de produto, Tá. né? Mas a gente tem esses parceiros que fazem isso e a gente acompanha esse trabalho junto a eles. Tá, legal, legal. É porque eu pergunto, né? Porque a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão, assim como eu quero um café personalizado, eu tenho a preocupação de saber quem é que está por trás Sim, daquele café e se, cara, se aquele é um processo humano, né? sim, total. Eu acho que essa é uma pauta Brasil, aliás, uma pauta mundo, e no Brasil, recentemente, a gente está discutindo um pouco mais, até por conta dos casos que acontecem Sim. por aqui, né? E Então, justo, né? e é justo, e é bom saber, né, que tem essa preocupação, vocês contratam fornecedores só fornecedores certificados, e aí a certificação é o que garante, né, esse... Hoje na nossa linha de café especial, nosso produto tem um QR Code ali que tu consegue rastrear, né, fazenda, data, quando foi torrado, todo o processo da cadeia, né, pelo QR Code ali do café especial, né, que é uma exigência do café especial até ter isso. Quando a gente vem para questões de café superior, né, o café gourmet, isso já não é uma exigência, né, e acaba não tendo. Mas então depende da linha de produto, isso cada vez mais necessário, né? E acho que a gente tem que correr atrás aí de garantir todas essas questões. Acho que a pauta ESG e tal, né? Sim. Tá demandando isso e, e a gente total apoio a ter isso internamente, né? Rafa, e como é sair lá, então, da Universidade em Santa Maria e dar um salto aí para atender Sudeste e Sul do Brasil, né, e com planos de expansão, e um faturamento aí do quê? Mais ou menos 40, 50 milhões? A gente está buscando esse ano fechar em torno de 40, 50 as metas, né? Bateu a meta, dobra a meta. Ao natural, né? Conta para mim o segredo, cara. Eu quero saber o segredo. Cara, eu acho que não tem segredo, cara, sendo bem. Tem, sempre tem. Eu acho que o nosso. A gente seguida recebe essa pergunta, né? E aí, como é que é estar nesse porte, sendo que a gente começou do zero, zero, entendeu? Começou com dívida, né? Bootstrapping Talvez mesmo. menos. É, Quantos colaboradores? hoje tem 140. São 140 famílias modificadas, Sim. vamos chamar É, assim, né? Beneficiadas com o poder do trabalho, né? essa é uma das grandes motivações que a gente tem, a grande responsabilidade também que a gente encara Sim, no dia a dia, né? Mas assim, o 140 talvez seja muito grande se tu der um salto de 0 para 140, né? sim. Mas lembra que são 15 anos e tem um caminho aí. Então acho que as dores do 140, do faturamento maior, tu vai se preparando para ela degrau por degrau, né? Então eu acho que o desafio, se tu perguntar se é maior agora ou maior lá no segundo, terceiro ano, eu diria que são iguais, né? Porque o nível da exigência que a gente não tinha experiência, né, te vai te preparando para dar conta de exigências maiores. Então, eu acho que é um processo relativamente lento, se for pensar algumas startups que hoje saem, né, e escalam muito rápido, mas acho que foi o caminho que a gente escolheu, né? Caminho de economia real, um caminho de construção sólido, né, consistente e que foi, óbvio que tem vários percalços no meio do caminho, né, mas que foi nos preparando, né, para problemas maiores. Eu posso citar, por exemplo, a gente é uma empresa que a nossa missão é preparar, né, café saborosos e práticos fora de casa. Fora de casa, na época da pandemia, é Nossa. zero, né? Quem é que estava fora de casa? Então, assim, foi uma grande dificuldade para o modelo de negócio passar pela pandemia. Mas a gente foi preparado para a pandemia em 2015, 2016, com impeachment, com recessão econômica, que também foi difícil, né? Então, essa preparação vai te dando, né, vivência, Musculatura, né? experiência, casca, musculatura, para passar pelos desafios. Tudo é aprendizado, né? Então, acho que é um processo um pouco mais lento, talvez
menos encantadora, assim, que Sim. uma startup que sai da noite pro dia para milhares de funcionários, mas que com consistência vai te levando, né, para onde o sonho grande, né, a gente fala, a gente tem como cultura de empresa, é o sonho grande, porque ela nasceu disso, né, ela nasceu de uma ideia sem grandes investimentos, né, de uma salinha super pequena, para se tornar uma empresa nacional, e isso tava lá no início, né, e a gente foi atrás. Talvez numa velocidade um pouco mais lenta, né, do que a gente vê hoje, mas com consistência, com sustentabilidade, a gente usa muito esse termo, né? Se a gente vai Uhum. e não volta, né? Sim. Vai e não volta. E então, assim, é, esse é o cenário dos desafios que a gente tem enfrentado, né? Esse é o segredo, então, consistência. Eu acho, uma boa É. Consistência, resistência, Consistência. resiliência, total, todo tipo total. de ência que a gente encontra É, porque, no não, porque empreendedorismo. 15 anos, cara, começou uma empresa bootstrapping. É. 3 jovens, pouca maturidade de negócio, né? Tá Uhum, falando de maturidade de vida é outra coisa, mas maturidade de negócio. 15 anos praticando, e você falou uma conta aqui, 140 funcionários, 15 anos, estamos falando de 10. Primeiro ano não teve funcionário, mas depois você foi crescendo 10 a ano. É claro que tem períodos que você dá estilinga um sim. pouco mais, mas mesmo assim é consistência. Se manteve firme com o mesmo propósito, o negócio mudou, mas o propósito permaneceu. É isso? É isso aí, é isso aí. Acho que é para tudo isso, né? A consistência vai te levando, né? A disciplina, né? Te leva aonde tu quer, né? Eu vou te colocar agora numa sinuca de bico. Uhum. O que que você viu fora do Brasil que quando você voltou você falou assim, cara, isso aqui precisa ser implementado aqui no Brasil? Lá no começo, quando você estava viajando. E acho interessante também que o seu sócio também tenha ido apresentar algo fora. Ele foi para a Itália, E ele já trouxe uma ideia, né? traz a ideia. E é muito comum a gente falar com vários empreendedores e eles dizem, foi num momento onde eu fui para um lugar e desse lugar eu trouxe uma visão diferente. A gente não gosta que fale mal do Brasil, eu odeio que fala mal do Uhum. Brasil, mas a realidade é que para algumas coisas a gente está bastante atrasado, né? Então, Sim, quando você faz esse tipo de viagem, eu sei que você vê alguma coisa de diferente sim, e quer logo trazer. Você lembra o que foi que você viu que você sim. falou assim, cara, isso é imprescindível? Olha, eu, assim, ó, eu acho que o Brasil tem um número de oportunidades absurdas, porque tudo tem que ser feito aqui, né? Perfeito. Ao mesmo tempo, a gente oferece um ambiente muito inóspito para quem quer fazer, Para quem é né? empreendedor. Então, eu acho que o nível de dificuldade é X, né? Fora do Brasil, as facilidades, talvez, de fazer são maiores, eu imagino, né? Mas as oportunidades são menores. Então, eu acho que o desafio acaba ficando muito parecido, né? Uhum. Graças a Deus eu tive a oportunidade, então, de fazer o meu estágio, da faculdade fora, né? E eu acho que me abriu muito a mente, né, para as liberdades de empreender, liberdade de construir seus negócios, essa facilidade que eu via lá, né? Eu trabalhei em restaurante, então eu convivia com um dono e era muito fluido isso, né? Não era a caixinha que eu estava lá no interior do Rio Grande do Sul do concurso público, né? Essa caixinha estourou, né? Então eu vim com essa cabeça de um país muito aberto, né? Um país que tinha baseado muito na importação e exportação, né? O Brasil não, o Brasil ainda é um país muito fechado, então essas coisas que tem que fechar para proteger, né? Tem que seguir um concurso para estabilidade. Esses dogmas assim foram rompidos na prática. E aí eu voltei com pelo menos me questionando, não tinha as respostas, né? Talvez Sim. nem tenha hoje, mas eu voltei me questionando. Aí encontrei esse sócio que sim, ele foi para lá e viu para apresentar o trabalho e viu a oportunidade e aí juntou, né? Juntou essas dúvidas, né, com a ideia e juntou, acho que foi bacana assim, porque foi um momento bem de jovialidade que a gente comentou antes, Sim. né? De tudo é possível, vamos fazer e acho o custo de oportunidade muito baixo, né? Às vezes as pessoas deixam para depois, né? Esses sonhos e, e aí vai envolvendo talvez uma família, envolvendo um patrimônio e quando vê o teu custo de oportunidade de largar isso para viver esse sonho começa
a pesar, né? E a gente, como veio cedo, esse não existia, né? A Sim, possibilidade era zero, facilita né? Então bastante. vamos fazer, se der errado, vamos fazer de novo outra coisa, né? Então foi mais ou menos por aí. Legal, E cara. hoje vocês fomentam essa cultura de empreendedorismo interna, né? Então, eu sei que a gente já falou que você, puxa, traz uma ideia e a pessoa, cara, vamos aplicar. Conversa com os pares, pilota, deu bom, legal, não deu, corrige. Se a ideia continua sendo viável, continua pilotando essa ideia. Hoje, se vocês fomentam isso de forma prática, né? Eu incentivo, eu crio, sei lá, uma gamificação para quem traz ideia legal. Existe uma prática hoje na Baristo? Sim, a gente, para o nosso negócio interno, a gente tem unidades de negócio, né? Então, a gente é uma plataforma de unidades de negócios nessa questão da operação geográfica de vendas, logística, né? Muito serviço técnico, de também serviço de café que a gente chama. Então, a gente tem essa estrutura matricial, onde a gente tem uma estrutura mais funcional que rodam negócios em cima. E aí, a Baristo é conveniência. Depois a gente tem a nossa operação, que a gente chama agora de Horácio, a marca Horácio, que é a parte do café especial, do café premium, né? Então, ela utiliza essa mesma estrutura para fornecer produtos que não é apertar um botão e sair café. Tem que treinar um barista, tem que preparar um drink, né? Tem que fazer cardápio. Então, essa plataforma já é uma inovação, né, que a gente está plugando na estrutura funcional da Barista, né? E a gente também tem um projeto mais recente de que a gente chama de micromercado, né, ou micromarket, que são aqueles mercados autônomos, né? Então, Sim. no ambiente corporativo, hoje, tu precisa ali pegar um lanche, um snack, um lanche saudável, uma bebida, não um café. A gente fornece esse serviço também, né, dentro da estrutura. Então, são projetos novos que estão iniciando, tocando por colaboradores, ou seja, intraempreendedores nossos, né, tocando essas operações. E além disso, a gente acredita muito em diversificação para outros modelos de negócios também. Acho que a estrutura que a gente tem vai dando uma certa robustez, né, para que aqueles novos sonhos lá que não tinham orçamento, hoje com uma realidade de orçamento possa acontecer também. Então a gente já desdobrou para 3 outros negócios da Baristo. Os primeiros foram pelos meus sócios, né? E o terceiro, que já somos entre 3, já foi por um colaborador da empresa também. Então, um Entra. intraempreendedor que está lá tocando à frente de um modelo de negócio que não tem a ver com esse do café, né? Mas que a gente usa toda a nossa cultura, toda a nossa expertise. Capilaridade, né? Total, total. Então, a gente acompanha e tenta se ajudar, né? Então, assim, aí até acredito que quando comentaste ali da internacionalização, acredito que a Libertadores pode sair por um Provavelmente. desses outros negócios que a gente também está Aham. buscando, né? Que sejam mais fáceis de escalar, né? E entende que o nosso talvez não seja no curto prazo tão fácil, mas outros sim, e a gente está buscando esses outros, né? Eu tava olhando agora os copinhos e eu vi que tem várias personalizações e tal. Quando vocês vendem para um cliente, o cliente consegue personalizar para ele? A gente tem uma parte, né, das operações que o cliente, às vezes, é uma rede, precisa Sim. padronizar todos os copos, então a gente faz uma espécie de co-branding, né? Nosso time de marketing desenha alguma opção, algumas opções, o cliente escolhe, né? E aí a gente fecha, tem que ter um certo volume e Sim, tal, sim. né? Mas a gente consegue fazer uma personalização, Pô, que né? legal. Porque isso aqui é muito legal, né? Nossa, Isso aqui rende demais, né, fotinho, cara? né? Todo dia de Cara, manhã, é engraçado. tal. Você olha o Instagram dos caras, Baristo Café. Isso. Baristo Café, você olha lá, tem várias fotinhas legais, né? O pessoal segurando Ah, copo e tal, porque engaja bastante com o público, o consumidor, né? O consumidor tá compartilhando o tempo todo a experiência que vive, né? Então, quando você encontra um café, e não só o copo, né? Porque a pessoa não compartilha alguma coisa que não experimentou, não teve de fato uma experiência, né? Então, se ela tem uma experiência com o produto, e aí ele tem uma personalização, pô, é altamente sim. compartilhável, né? E as frases são legais, né, cara? Eu É. dei uma olhada ali, tem várias. Consegue colocar lá, Lucas? Tem várias, cara. Eu consigo ler aqui, ó. Toma café, eu vou. Café não Aqui. costuma falhar. É a que eu tava tomando O aqui. amor deve ser como café, nunca frio. Troco gente chata por café. Esse é o meu copo. Tô com o copo, cadê? Tá aqui, Lucas, em mim? Tô com o copo errado. O meu copo é aquele ali, ó.
Troco gente chata por café. Cara, mas que legal a iniciativa. Eu acredito que hoje, das 140 pessoas que vocês têm, né, interna nessa operação, qual é a percepção? Vamos lá, eu sei que você é o dono, é difícil muitas vezes você angariar essa informação, mas eu vejo o empreendedor sempre como o cara que gera de fato impacto social. Não existe impacto social, na nossa visão aqui, a gente É, compartilha muito isso no nosso podcast, eu não acredito em impacto social sem educação e sem oportunidade, certo? Claro que quanto mais educação, mais oportunidade. Como a gente tem pouca educação, a gente fica muito dependendo de pessoas que, cara, não, eu vou fazer. Vai ser difícil, vai ser isso, vai ser aquilo, mas eu vou fazer. E você está com 140 pessoas hoje, e eu não vou colocar vivendo de, porque não é esse o termo, é colaborando com o seu sonho, né? E em contrapartida, tendo ali os benefícios que tem num trabalho, que é poder Uhum, criar sua família uhum, e educar seus filhos para que eles tenham mais oportunidades. total. Que esse é o grande lance. Numa cidade pequena, isso ainda é muito mais presente, porque o cara conhece você. O cara fala, não, pô, o Rafa, o cara da Barista, ah, não, você é louco, meu filho trabalha lá, meu sobrinho trabalha com o cara e tá mudando a vida. Como que é essa sensação, Rafa? Cara, eu sou suspeito, por exemplo, essa é a grande motivação de vida, assim, sabe? Acho que quando eu vim lá de fora e caí aqui, né, é, com, com, com uma vida que é confortável, né, porque eu passei um ano fora e vi as coisas funcionar, segurança, saúde, educação, e aí tu cai aqui, tu vê isso não funcionando, mas tu vê um monte de oportunidades para isso funcionar, né? Isso é uma mola, assim, propulsora para... Então, assim, não tem resultado financeiro, às vezes, que passe por cima de tu juntar os dois, ó, porque o lucro, ele é super importante, né? Sem ele, sem comercial que a gente sim, falou antes, não tem negócio que para de pé, né? Mas fazer isso funcionar e usar isso como uma engrenagem do entorno todo, o imposto que tu paga, né? Hoje a gente tem ações de destinar impostos para projetos sociais que a gente consegue acompanhar, né? E ver que lá está saindo, tipo, apoia um, um projeto lá que forma tenistas de comunidades, né? E daí tu vê que sai, pode ser um tenista que vira um ídolo do país, um sim. atleta, né, dessa estrutura. E tu sabe que por trás tem o nosso trabalho, né? A gente se encanta com isso, sabe? Para nós é uma questão até de motivação maior, assim, de passar por todos os desafios, saber, né, que um negócio que tem que ter receita, tem que ter lucro, tem que ter pragmatismo, mas ao mesmo tempo, é, vários negócios, né, vários projetos rodando em volta trazem esse benefício para suas comunidades, isso é fantástico, assim, Nu- né? Nunca foi só café, então, Rafa? Nunca, nunca, Nunca cara, foi só nunca, café, né? nunca. Legal. Eu Rafa, nós estamos até, chegando. Pode, vamos eu lá? até me lembro de uma passagem assim que eu, que eu, que eu usei isso muito pessoalmente, assim, que foi, pô, lembro que falou, pá, no início da jornada lá, ninguém apoiava, e realmente ninguém apoiava, né? Não tem, não vai. Além de não apoiar, por não ter muito resultado e nada, a consistência ali, né? No curto prazo não tinha nada, né? A gente tentando fechar o produto para poder apresentar para o cliente e fechar a venda. Então, assim, a pressão social, ela existia, né? Então, assim, as pessoas olhavam, pô, o que estão fazendo aí? Estão perdendo tempo, Cara né? de 20 e poucos anos, Pô, bicho. podia estar lá, pô, olha o teu colega lá que se formou contigo, tá? Né? Tá ganhando um monte de dinheiro e tal. E a gente não tinha isso, né? Mas a gente já tinha alguns sinais legais, assim, eu comecei a usar isso aí, sabe? As pessoas vinham falar comigo, eu sentava assim, cara, olha só que legal aconteceu essa semana, sempre tem coisas boas, né? É. Olha só o que aconteceu essa semana, um funcionário nosso me mostrou que conseguiu entrar lá no financiamento da minha casa, minha vida, Porra, pelo contra-cheque da empresa, né? Esse cara tem uma filha e hoje tem uma casa, né? Porra, né? Eu comecei a contar essas histórias. E eu comecei a ver que as pessoas não entendiam que por trás do projeto isso era possível. As pessoas veem o quê? Veem o status, né? Vê sim. a grana, vê o número de faturamento, o número de colaboradores. E a gente não tinha isso para apresentar, né? Mas a gente tinha essas histórias por trás, né? O cara que era estagiário, que veio da cidade vizinha, né?
conseguiu terminar a faculdade trabalhando junto na empresa. Essas histórias começaram, né? A gente começou a... E aí essas pessoas que às vezes vinham lá te criticar, né? Elas começavam a torcer por ti depois, né? Então foi muito bacana, assim. Que para percepção pessoal, não estamos mais falando de negócios, mas para percepção pessoal é muito mais valioso que dinheiro, cara. O cara chega para você, pô, entrei, consegui fazer um financiamento aqui do imóvel, de uma moto, enfim. Aí você fala, putz, mano, eu tô fazendo a diferença, a empresa tá fazendo a diferença. Obviamente, de novo, tem que ser pragmatismo, você tem que ganhar Sim, grana, a empresa exato. não, a empresa Só precisa, isso não se sustenta, não né? dá, Não. mas eu acho que isso também por trás Que te isso dá você tem uma na base. filantropia, né? A filantropia é isso, Exato, né? exato. Aí Mas, eu mas percebo te que dá eu uma tô errado. base, mas te dá uma base, você Mas fala quando tu assim, consegue juntar os dois é muito legal. Exato. A gente perfeito. luta muito para isso, né? Até a gente caiu no café de paraquedas, né? E depois se apaixonou e hoje toca, né? Com muita dedicação esse negócio. Mas ali por 2018 a gente foi lançar a nova versão dos copos, e a versão anterior tinha sido um sucesso, né? A gente ganhou o prêmio na Alemanha de design. Tem aquele ano, tem um calendário, a gente ganhou o prêmio da Associação de Embalagens do Brasil Que também. legal, Então, a assim, BF. isso, a BF. Acho que tinha um catálogo, e aí tava ali grandes marcas, Coca-Cola, Nestlé. Nestlé, estavam tudo ali, e a gente tinha uma página nossa com o copinho, e era uma coisa muito simples que a gente fez. A gente colocou os emojis nos copos, né? Então as pessoas iam para a sala de aula, né, com um emoji, né, e o copo virou um emoji 3D ali, Um né? indicador do meu mood, né? Exato, exato. E aí foi um sucesso isso aí. E aí a próxima campanha era um grande desafio, né, porque ela tinha que encerrar essa campanha e tinha que vir uma nova. E eu acho que ela conseguiu cumprir o papel de dar certo também, por mais que ela não foi para os prêmios de embalagem, que foi ela trouxe o nosso propósito, né, é, do produto, né? Hoje o café ele tá com quem está se mexendo, né? Com quem está fazendo reunião, quem está viajando, quem está estudando, quem está trabalhando, né? E a gente vê que é um grande parceiro, né? Às vezes tu tá ali, né, resolvendo um pepino, um problema, e o café está contigo, né? Então hoje a gente tem como propósito de marca, né, ajudar, inspirar, né, as pessoas a alcançar os seus objetivos. E isso veio muito do produto café, né, do produto estar contigo, né, teu parceiro, e também muito genuíno da nossa cultura de empresa, né? Desses degraus que a gente foi percorrendo nos últimos anos, né? A gente teve muito essa resiliência, né? Essa consistência de alcançar os objetivos, né? Traçar novos objetivos, né? Dobrar a meta. E então, assim, conectou muito a cultura que a gente vive internamente no nosso time, né? Com o nosso produto, né? E a gente levou isso, né? E mantém isso até hoje, assim, né? Hoje o propósito da nossa marca é essa, né? A gente falou café por café, né? R$ 1, R$ 7, R$ 15, né? O nosso propósito é esse, né? É te oferecer um apoio, né? Para te vencer os teus objetivos. Então, dentro dessa conveniência de estar o barista acesso em vários locais, a gente, no final das contas, quer isso, né? Quer ser esse parceiro. Tá aí, o ouro tá aí, pega quem quer. Pega quem quer, Pega quem quer. exatamente. Exatamente. Rafa, nós estamos chegando no fim. Cara, foi um prazer, mas não terminou. O nome do programa é Papo Reto. A gente pede pro convidado, não tem jeito. É um pedido só. A gente sei que a gente já falou um montão, mas é um papo reto. Aquela câmera que tá ali na frente ali, ó, é sua. Dá aquele papo reto que não pode faltar para quem tá ouvindo a gente. Pô, legal. Primeiro eu queria agradecer, Rafa e Dia, aí, pela, pelo convite aí, foi muito bom, né, expor um pouco a nossa história. E, cara, eu queria finalizar, primeiro, que a gente consiga trazer o nosso crescimento, as nossas metas, a gente consiga seguir esse caminho de consistência, né, trazendo mais empreendedores, né, conquistando mais clientes e que a gente possa, né, transbordar esse nosso propósito de marca, propósito de vida, né, para mais lugares, para mais pessoas,
acredita muito nele e a gente tem esse grande objetivo aí. Então, esse seria o meu papo reto, né? E agradecer, né, a presença aí agradecer a oportunidade, né, que a gente possa aí tá de alguma forma contribuindo aí com a troca de ideia, com mais empreendedores, com mais gente superando seus desafios aí na trajetória. Esqueça tudo. Quem não Aulas. aprendeu nada aí, meu filho, Aulas e aí palestras. você precisa voltar pra escolinha, entendeu? Quem não pegou o ouro aí, assiste de novo, Assiste de que novo. tu vai pegar. Tem como eu acho a Baristo, onde eu procuro a Baristo e como que eu encontro essa rede que vocês têm aí hoje de compartilhamento, colaboração e propósito. Legal, legal. Acho que o nosso site é uma boa fonte, né? Que é baristo.com.br, depois o nosso Instagram, baristocafé, @baristocafé. E acho que são os principais canais hoje que podem encontrar um pouco mais dos nossos produtos, dos nossos serviços, dos nossos clientes, da nossa trajetória. Legal. E A vai gente ter vai ter um QR Code que vai ficar na tela aí, depois no decorrer do programa, acho que ele já apareceu algumas vezes, né, Lucas? Sim. Então vai ter um QR Code aí, bipa aí, dá uma lida, conhece a história, vai entender de fato tudo sobre a empresa. A gente conversou, obviamente, uma história de 15 anos, foi bem en passant aqui, mas vocês vão ter a possibilidade de conhecer mais coisas da Baristo aí. É isso aí. Cara, obrigado pelo dia de hoje, pelo tempo. O cara veio de longe para bater esse papo, né, cara? Tem que ser prestigiado. Obrigado, Rafa. Foi um grande prazer. Legal. Parabéns Obrigado, pela obrigado. história. Valeu para vocês também. Obrigado. E é isso aí. Família, até a próxima. Estamos juntos. Um abraço. Okay.